Graças a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Vamos sentar de pé, vamos nos dar a presença de Deus. Essa é uma noite de louvor e adoração. Temos que render graças ao único que é digno de louvor. Estamos aqui para congregar em nome dele e é o Senhor que viemos adorar, servir, prestar o nosso louvor e a nossa adoração. Hoje é domingo, 4 de outubro de 2020, estamos no último trimestre do ano. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, que nós possamos
nos voltar para o Senhor constantemente, voltar à essência verdadeira, voltar ao primeiro amor, que é Cristo Jesus, que é o Senhor, e que é em conformidade ao primeiro mandamento, que diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos na Igreja Batista Jardim das Oliveiras, para quem está conosco no Facebook, em Nazaré, na Bahia, e nós iremos adorar o Senhor cantando agora esta canção, Primeira Essência. Eu sempre lembro da igreja que ela diz assim: estou no meu jardim, né? A gente está aqui no nosso Jardim das Oliveiras, na nossa querida Igreja Jardim das Oliveiras, e no jardim de adoração do Senhor, somos plantação do Senhor, somos povo do Senhor. Vamos adorar o Senhor nesta canção, Primeira Essência. Senhor, por tudo que tu és em minha vida, Deus.
jardim de Deus, propriedade de Deus, morada de Deus. Na quinta-feira nós refletimos sobre clamar ao Senhor, culto de oração, invocar ao Senhor, e nós líamos um dos versículos dos Salmos. Eu quero ler novamente antes de cantar esta canção, tem por título Invoca-me. O Salmo 50, no versículo 15, Salmo 50, versículo 15, o Senhor, através do salmista, diz assim, Salmo 50, versículo 15, vamos ler juntos? Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mais uma vez, Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É como se Deus estivesse dizendo, Senhor, que você está orando hoje, vai ser atendido para a glória do meu nome, o que a angústia que está te afligindo hoje vai virar testemunho amanhã, se você colocar em oração, em clamor, se você invocar ao Senhor, se você buscar ao Senhor de todo o coração, como diz a Escritura, né? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, na angústia, Deus não se coloca distante, na angústia, Deus não se afasta de nós, mas o salmista já diz em outro salmo, que é o Salmo 46, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então invoque ao Senhor, clame ao Senhor, busque pela presença do Senhor. Antes de estarmos cantando esta canção, invoca-me. Eu pedi ao irmão Denilson que faça oração em nome do Senhor Jesus. Invoca-me é a canção baseada nesse versículo que nós vemos que é o convite de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, somente para te adorar, Deus. Nós queremos ver a tua face nesta noite aqui, Deus. Opera, Senhor Jesus, um milagre, Deus. Ó Pai, vem nos resgatar a cada dia, Deus, para que possamos estar assim, te adorando e te exaltando em espírito e em verdade, Deus. Que cada dia possa arder em nosso coração o desejo de te adorar. Ó Deus, muito obrigado por esta igreja, Deus, por esta família, Deus. Ó Deus, muito obrigado pelo pastor dessa igreja, Pai. Continua usando o teu servo para a honra e glória do teu nome, Pai. Abençoa, assim, os familiares dele, abençoa os familiares de cada um que está aqui, Deus, e aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa cobrir com o teu santo manto, Deus. Ó Pai, nós queremos te pedir, Deus, pelas vidas, ó Pai, que não te conhecem, ó Deus, que eles possam sentir o teu toque aí, Deus, nas vizinhanças onde puder alcançar este som, Deus, que tu venhas operar um milagre, que venha tocar neste coração para que entregue a sua vida a ti, ó Pai. Ó Deus, nós estamos gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor.
Jeremias capítulo 33, versículo 3, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós invocamos ao Senhor, quando nós clamamos, quando nós oramos, Ele atende, Ele ouve as nossas orações. Quero agradecer a presença dos irmãos que estão conosco, nos visitando hoje, os amigos também que estão conosco, nos visitando hoje. A igreja vai falar para os nossos visitantes, olha aí para o lado, atrás, olha agora, e a nossa frase de afeto, que sempre, vamos juntos dizer: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, volte sempre. Traga mais um, né? Deus abençoe a todos que estão aqui conosco, os irmãos que estão aqui conosco. Deus abençoe você que está nos visitando também. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Esse é o momento da igreja. Os irmãos que não são da igreja ou que estão nos visitando, não se constranja. É o momento dos irmãos ofertarem e dizimarem ao Senhor, segundo aquilo que Deus propôs no seu coração. Então, neste momento, nós estaremos cantando de pé essa canção que tem por título Tua Justiça, e ofertando ao Senhor, devolvendo os nossos dízimos e trazendo as nossas ofertas até o altar do Senhor, colocando a nossa vida também como oferta ao Senhor, os nossos dons, os talentos, aquilo que Deus nos tem dado, colocando um pouco do muito daquilo que Deus tem nos abençoado. Lembrando que você pode ofertar 1 quilo de alimento, ou uma roupa, um calçado, que talvez não sirva para você, mas que sirva para abençoar alguém. Você pode estar trazendo, que as diaconisas da igreja estarão possibilitando que chegue ao alcance de quem precisa. Caso você não conheça ninguém que está precisando, a gente conhece e a gente pode ajudar, e você pode ajudar a gente a ajudar. Então faça isso quando você se lembrar. Lembre de abençoar aqueles que passam por dificuldades ou necessidades, e as nossos irmãos estão atentos às necessidades, não só dos irmãos, mas de algumas pessoas da comunidade, e recebe também das doações, das ofertas, dos alimentos, roupa, calçado, qualquer outra coisa que possa ser útil para alguém. Você pode trazer até a igreja, que os irmãos e as irmãs do Ministério de Ação Social estará abençoando. Vamos cantar ao Senhor Tua Justiça. Enquanto isso, você pode ofertar e dizimar. Ele vem,
Pelos dízimos, que o Senhor continue a nos abençoar para que nós possamos abençoar também uns aos outros e abençoar também a sua obra, a sua igreja, o seu reino. Vou pedir à irmã Renata que ore ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas e também gratidão ao Senhor por cada irmão que está conosco nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor, e pela Tua graça, Senhor, para conosco. Deus, continua, Senhor, abençoando a vida de cada irmão, Senhor, que se encontra aqui nesta noite. Continua, Senhor, provendo, Senhor, com as necessidades de cada um, Senhor. Que o Senhor venha fazendo a vida de cada um que se encontra aqui, Senhor, a Tua vontade. Deus, abençoa, Senhor, cada dízimos e ofertas. Que o Senhor venha estar, Senhor, abençoando os celeiros, Senhor, dos Teus filhos. Que o Senhor não venha permitir, Senhor, que venha faltar nada, Senhor, em seus lares. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Obrigado aos irmãos aqui do grupo de louvor. Arrependei-vos e crede do Evangelho. Foi a mensagem desta música de ofertório que nós estávamos cantando. E é o que está escrito em Lucas, no capítulo 13, Quero citar, segundo esse texto, Lucas capítulo 13, versículo 3. Todos nós necessitamos nos arrepender de algo e nos tornar para a santidade de Deus, para a presença de Deus. E esse arrependimento, ele é para todos, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos nós. Não existe os maiores ou melhores diante de Deus. Todos nós precisamos nos colocar diante de Deus em arrependimento. E aí, se falando de arrependimento, onde é que está o problema na maioria das vezes? E aí, o problema na maioria das vezes está no nosso coração. O nosso coração que Jeremias vai dizer que é enganoso. No nosso coração, o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que é endurecido, ou seja, quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. No nosso coração, que também às vezes é orgulhoso, no nosso coração às vezes é teimoso, e esse problema que atua no nosso coração, como a sede das emoções, ou na nossa natureza, na nossa mente, o Senhor nos convida a esse arrependimento, a nos colocarmos diante dele, reconhecendo as nossas limitações, fragilidades e até mesmo os nossos erros. Lucas 13, versículo 3, a parte B
do versículo, quando diz assim, porém, né, parte B, depois do segundo ponto e vírgula aí, porém, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Porém, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13, 3, parte B. Porém, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Porque herdamos todos nós, né, a raiz do pecado, herdamos todos nós no nosso coração a maldade que atua na humanidade, e precisamos ofertar o nosso coração ao Senhor, oferecer o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor venha nos tratar, para que o Senhor venha nos quebrantar, e para que o Senhor venha fazer o nosso coração, né, segundo os caminhos dele e não segundo os nossos caminhos. E aí nós vamos no livro de Salmos, no Salmo 139, quando o salmista ele está dizendo ao Senhor para que o Senhor sonde, para que o Senhor faça um diagnóstico, uma sondagem no coração dele, e não só mostre, mas que o Senhor guie, né, o coração do salmista Davi, quando ele está orando aqui no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Começa o primeiro versículo do Salmo 139, mas nós vamos para o versículo 23, Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista está apresentando o seu coração diante do Senhor. Ele está colocando o seu coração diante de Deus. E nesta mensagem esse é o convite. O que é que você tem que colocar diante de Deus? Coloque o seu coração. Coloque aquilo que se passa nas suas emoções. Coloque aquilo que se passa na sua mente. Coloque aquilo que se passa nos seus pensamentos. Coração, no Antigo Testamento, é a compreensão próxima do que nós temos hoje de mente, de emoção, de alma, daquilo que está até mesmo a nos afligir. Davi, ele começa a dizer, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor prova, mas não me deixe desta forma, guia-me pelo caminho eterno. Em outro salmo, que é o 23, Davi vai orar dizendo, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Quando essa expressão é usada, por amor do seu nome, quando Moisés vai orar pelo povo, que constrói até mesmo um bezerro de ouro, troca a Deus por algo que eles mesmos criaram, e por um momento o Senhor estava provando a Moisés em dizer que iria destruir o povo, e Moisés vai orar pelo povo dizendo, Senhor, por amor do teu nome, por amor daquilo que o Senhor já fez, poupa a mim e a este povo. E Deus, na sua graça, na sua grandeza, na sua misericórdia, o Senhor que tem um coração muito maior que o nosso, o Senhor que tem um coração grandioso, né? O Senhor que se apresenta em Jesus como manso e humilde de coração, perdoa e transforma o coração do homem. O problema está às vezes no nosso coração, e é esse coração que o Senhor no livro de Provérbios vai dizer, filho meu, dai-me o teu coração. É esse coração que no primeiro mandamento vai dizer assim, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, de todo o seu coração. Tiago, no capítulo 4, versículo 1, lá no final do Novo Testamento, Tiago vai dizer assim, de onde vêm as guerras, de onde vêm as maldades que há na terra? Tiago, capítulo 4, versículo 1.
Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde serão os prazeres que limitam na vossa carne? De onde vem, né, tudo aquilo que é ruim na humanidade, não somente do inimigo, não somente de Satanás, não somente dos demônios, mas vem da nossa própria carne. E da nossa própria carne, nós podemos aplicar aqui, vem do nosso próprio coração. Vem do nosso próprio coração, que é corrompido, vem do nosso próprio coração, que é pecaminoso. E Jesus vai falar isso, né? Que é do coração que procedem os maus pensamentos, que é do coração que procedem as coisas que é ruim, é do coração que intenta as coisas. E é esse coração que nós devemos apresentar diante de Deus, como orou o salmista no Salmo 139. Senhor, vê se há em mim, sonda, prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por um caminho eterno. Porque de onde procede toda a vontade que há no mundo, né? Do coração do homem. E aí já tem um ditado bastante conhecido, que coração de gente é terra que ninguém anda. Que coração de gente é terra que ninguém anda, mas o Senhor, Ele prova, o Senhor, Ele esquadrinha, Ele examina cada coração. E Jesus vai dizer isso em Mateus no capítulo 15, do versículo 19 ao versículo 20. Os fariseus estavam ali, em Mateus capítulo 15, olhando para a tradição do lavar as mãos antes da refeição, e um dos discípulos de Jesus não havia feito isso. E aí Jesus começa a dizer que o que contamina não era apenas o que entrava, mas o que saía, né, da boca do homem, do coração do homem. Mateus capítulo 15, versículo 19 e 20, Jesus diz: porque do coração, Mateus 15, 19, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. É claro que Jesus está falando aqui num contexto específico daquela época. Nós estamos vendo uma pandemia e a recomendação médica é: lave as suas mãos o máximo que você puder. Alguns deixam de mão fina, né? De tanto lavar as mãos. E essa recomendação de lavar as mãos é prevenção, não é disso aqui que Jesus está falando. Naquele contexto, não estavam num contexto de pandemia, estavam num contexto de tradição, e eles estavam observando para testar, para reclamar, não para proteger ou para orientar. Que é a recomendação de hoje, dos nossos tempos nessa pandemia, é proteção, e nós devemos seguir todas as recomendações de saúde para que possamos cuidar de nós mesmos e dos outros. Mas voltando ao coração, Jesus vai dizer: é do coração humano que vai surgir todas essas coisas. E aí, o que é que nós devemos fazer com esse coração? O que é que a gente deve fazer quando nós percebemos que no nosso próprio coração existem essas coisas? O que é que nós devemos fazer quando nós percebemos que no nosso coração existe ódio quando deveria existir amor? No nosso coração existe ressentimento e mágoa quando deveríamos exercitar o perdão? Que o nosso coração às vezes existe mais das obras da carne do que até mesmo daquilo que nos pede o Espírito de Deus, daquilo que é fruto do Espírito de Deus. E aí, aquele que na Bíblia é citado como um homem segundo o coração de Deus, que é o salmista Davi, ele cometeu vários erros e várias falhas, mas tinha algo que Davi sempre se colocava em sinceridade para com Deus. E em um dos seus salmos, quando Davi estava se recuperando ou se levantando, né, do pecado, no Salmo 51, e eu quero convidar você a abrir a Bíblia nesse salmo, ele vai apresentar no versículo 10, Salmo 51, versículo 10, o salmista Davi vai apresentar o seu coração e vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto.
Davi não vai dizer que ele falhou porque foi culpa de alguém. Davi não vai dizer que ele errou porque alguém também erra. Davi não vai colocar ou procurar desculpa ou culpados para o seu próprio erro. Mas ele vai se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, aqui está o meu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, ou espírito reto. Nós devemos constantemente apresentar o nosso coração ao Senhor, porque as nossas emoções nos enganam. Tem dias que nós acordamos achando que todo mundo nos ama, e tem dias que a gente acorda achando que todo mundo nos odeia. E se a gente for seguir as influências do nosso coração, nós iremos surtar, nós iremos se desesperar. Mas nós devemos seguir aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é revelação da palavra de Deus. Os nossos sentimentos mudam, mas aquilo que Deus fala na sua palavra a respeito de nós é imutável. E aquilo que Deus diz na sua palavra é que Ele estará conosco, quer sintamos ou não. Esta foi a grande promessa de Jesus quando Ele estava para subir aos céus: certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas tem dias que a gente não sente. Tem dias que a gente acha que a gente está sozinho. Tem dias que o nosso coração diz assim: você não vale nada. E não é igual aquela música, mas eu gosto de você não. E ninguém gosta de você. Mas mesmo acontecendo isso, nós temos a certeza da palavra, que Deus é fiel à sua palavra, para nos proteger, para nos guardar. Mas nós devemos colocar o nosso ser, o nosso coração diante do Senhor, como Davi colocou aqui no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se Ele está pedindo para criar, é porque obviamente Ele não estava tendo esse coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração que perdoa. Cria em mim, ó Deus, um coração que ama. Cria em mim, ó Deus, um coração que persevere. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. E aí Davi vai orando várias outras frases de reconhecimento da sua limitação e de reconhecimento, do coração. E aí, do que é que a gente deve se queixar? Do que é que a gente deve reclamar? E aí eu quero parafrasear e lembrar o que Jeremias diz lá em Lamentações 3, o versículo 39. Lamentações 3, 39 diz assim: de que se queixa o homem vivente? Lamentações 3, 39. De que se queixa o homem vivente? E aí ele vai responder no texto inspirado, Lamentações capítulo 3, versículo 39. Ele responde assim: queixe-se dos seus próprios pecados. E aplicando nessa reflexão da palavra de hoje, queixe-se do seu próprio coração. E peça ao Senhor, como Davi pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque se a gente disser que não tem pecado, que o nosso coração é 100% bom, que nós somos 100% bonzinhos, a Bíblia diz que nós estamos sendo mentirosos e mentirosas. Porque em nós mesmos, nós só temos de bom aquilo que o Deus de bondade já nos deu. Mas a nossa natureza, o que há nesse mundo que já é maligno, não existe nada de bom. Todos nós, por mais que nos esforcemos, teremos sempre algo a confessar, a colocar e a humildemente dependermos da graça e da misericórdia de Deus. Quem é que está dizendo isso? A palavra. De que se queixa o homem? Às vezes a gente se queixa dos outros. Às vezes a gente se queixa do tempo. Às vezes a gente se queixa da sorte. Mas o texto inspirado diz assim: queixe-se dos seus próprios pecados. Ou seja, do seu próprio coração, da sua própria natureza. Mas mesmo se o nosso coração nos condena, João vai dizer lá na sua carta que maior é Deus
que o nosso coração e sabe de todas as coisas. E aí eu convido você a abrir lá no final da Bíblia, primeira carta de João, no capítulo 1, perto de Apocalipse. Primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 10. Se nós dissermos que não temos nenhum pecado, que somos perfeitos, que nosso coração é 100% bom, João está dizendo assim que nós estamos mentindo, né? Nós nos fazemos de mentiroso, mas ele é maior que o nosso coração. 1 João capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas porém, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E esse advogado é aquele que, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de todo mal, porque ele é maior do que qualquer dificuldade ou qualquer tempestade que nós venhamos a enfrentar. Então, confiar no Senhor é colocar o nosso coração diante dele, colocar o nosso coração diante do Senhor. Mas às vezes o nosso coração vai nos acusar, às vezes o nosso coração vai nos enganar, às vezes o nosso coração vai queimar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou seguir o conselho da palavra, né? Na mesma carta aí de João, 1 João, capítulo 3, o versículo 19, versículos seguintes. E nisto conhecemos, 1 João capítulo 3, versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. 1 João capítulo 3, versículo 20. Vamos ler juntos? Pois se o nosso coração vos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Que às vezes acontecem coisas que o nosso coração não vai esquecer, e que já ficaram até mesmo no passado, e o coração vai ficar ali acusando, vai ficar ali lembrando. E quando nós não podemos mudar o passado, nós podemos no presente colocar diante de Deus e mudar o futuro, e construir diante do Senhor o futuro. E às vezes nada vai adiantar a culpa ou a lamentação. Deus sabe de todas as coisas, até mesmo aquilo que o nosso coração lamenta, ou até mesmo aquilo que o nosso coração condena. O importante é colocar o nosso coração diante de Deus, que é maior até mesmo do que as acusações até mesmo da nossa mente. Porque muitas vezes Deus perdoa, e a Bíblia diz que quando Deus perdoa, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, mas aí a gente fica lembrando e pegando de volta. E Deus nos perdoa, e às vezes nós não conseguimos nos perdoar, e muito menos perdoar os outros. Se há qualquer coisa desse tipo no seu coração, se há qualquer coisa que acusa, ou que fere, ou que machuca o seu coração, saiba que Deus é maior do que o seu coração, do que o meu coração, do que o coração de qualquer outra pessoa.
e Ele sabe de todas as coisas. E aí, quando eu vejo essa expressão, sabe de todas as coisas, eu lembro que Jesus avisou a Pedro que ele iria negar. Simão, você me negará, mas eu orei por você. E Simão, com o coração dele assim, convicto que não, Simão disse: não, eu não. Antes que o galo cante, Simão, tu me negarás 3 vezes. Mas o coração bom de Jesus disse o quê? Mas eu orei por você. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso mediador. Ele intercede por nós. Quando Simão reconhece e que se lembra do que Jesus havia falado, Jesus vai até Simão já ressuscitado e diz: Simão, não deixa teu coração te acusar não. Tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta de novo: Simão, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela 3ª vez de novo: Simão, tu me amas? E aí a 3ª vez, Simão, que é Pedro, responde assim: tu sabes de todas as coisas. Então, ouça o conselho do salmista Davi. Entrega o teu coração ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará, porque ele conhece o seu coração e ele conhece todas as coisas. Às vezes, a seta que o inimigo lança para fazer parar é bem no coração, é bem nas emoções. E aí o escritor de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, Provérbios 4, 23, o escritor vai dizer assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele prossegue as saídas da vida. Guarda o teu coração. Me lembro do salmista, quando no Salmo 119 vai dizer: escondi, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mas mesmo que venhamos a pecar por conta da nossa natureza, maior é Deus e sabe de todas as coisas. Não ouça de preferência a voz do acusador, mas dê preferência à voz de Deus, a voz do Consolador, a voz que chama ao arrependimento, a voz que chama à mudança, a voz que chama à humildade de um coração que se coloca diante do Senhor. Nós iremos encerrar cantando esta canção que fala basicamente disso. Às vezes vem setas para ferir, valente, uma guerreira de Deus, um guerreiro de Deus, e são ataques no coração, dizendo palavras que alguém disse que às vezes não quer sair, ficam ali no coração. Mas o Senhor, Ele nos ordena não desistir. O Senhor, Ele nos orienta a não parar de lutar. O Senhor nos orienta a colocar o nosso coração como colocou Davi, assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, Senhor, o espírito inabalável. E Davi continuou com a sua missão, e Davi continuou com o seu chamado, e Davi continuou com aquilo que Deus tinha preparado para ele. Eu quero dizer para você hoje, não importa o que tenha acontecido, que seta tenha atingido o seu coração, continua na presença de Deus e ser valente. Continua com o teu coração diante do Senhor. Continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Continua colocando a sua vida diante do Senhor. E se porventura você ainda não é crente e sentir esse chamado de Deus para entregar a sua vida ao Senhor Jesus, não saia daqui hoje sem tomar esta decisão. Se você desejar ser crente, você que ainda não é, enquanto o grupo de louvor canta esta canção, você pode vir aqui à frente e nós estaremos orando por você. E aos irmãos que estão na peleja, que estão na luta, que estão sendo bombardeados no coração, talvez por palavras, talvez por sentimentos, fica a mensagem desta canção: nunca pare de lutar. Vamos louvar o Senhor.
Uma boa noite para todos, evangelhos também com o Espírito Santo. Deus abençoe e até domingo.